Agora são 7 horas e 32 minutos do estúdio do Café com Jornal para o estúdio da Rádio Band News FM com ele. Vai lá, Ricardo Boixá. De busca e apreensão de documentos. Mesmo não tendo executivos presos, algumas empreiteiras acabam compondo o rol de grandes corporações nessa área e todas elas, sem exceção, estão envolvidas na 7ª fase da Operação Lava Jato, com executivos, dirigentes e proprietários presos ou sendo procurados ou sendo investigadas na coleta de documentos. Algumas observações em linhas gerais eu acho que precisam ser feitas ou a gente pode refletir sobre elas. Eu quero começar pelo aspecto político, depois tratar do aspecto policial. No aspecto político, houve a coincidência no fim de semana, nos últimos dias, sexta-feira e no próprio sábado e tal, de fatos da oposição e de fatos do governo. Do campo da oposição, tivemos uma manifestação que reuniu 10 mil pessoas aqui em São Paulo, em outras capitais, na sexta-feira, etc. e tal, contra o governo Dilma. Foi em sábado, né? Foi no próprio sábado, a Tatiana está me corrigindo. Que coincidiu com a publicação nos jornais de uma declaração do ministro da Justiça dizendo que a Operação Lava Jato não é, nem pode ser vista como terceiro turno. Simultaneamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso veio a público para dizer que sentia vergonha do que estava acontecendo na Petrobras, a vergonha, etc. e tal. A respeito das três coisas, eu queria fazer as seguintes observações. Primeiro, quanto a Fernando Henrique Cardoso, acho que ele está sendo oportunista quando ele começa a sentir vergonha com a roubalheira ocorrida na gestão alheia. É o tipo da vergonha que tem memória controlada pelo tempo. A partir de um certo tempo para trás ou para frente, você para de sentir vergonha, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso é um homem suficientemente experiente e bem informado, para saber que na Petrobras se roubou também durante seu governo. Não pegaram ninguém. Não, blá, blá, blá. Ora, presidente, dá um desconto, porque só falta o senhor achar que na gestão do Sarney não teve gente roubando na Petrobras, na gestão do Fernando Collor não teve gente roubando na Petrobras, na gestão sua não teve gente roubando na Petrobras, na gestão do Itamar não teve gente roubando na Petrobras. A Petrobras sempre teve, em maior ou menor escala, denúncias que apontavam... Eu ganhei um prêmio S em 89 denunciando roubalheira na Petrobras, na BR Distribuidora, e era a gestão do Sarney. E não quer dizer que eu estou citando esse fato apenas porque ele é cronológico e mostra que a Petrobras sempre foi vítima de quadrilhas que operavam lá dentro, formadas por gente de seus quadros, por indicados políticos e por empresários, fornecedores, empreiteiros e tudo mais. Então essa vergonha do presidente Fernando Henrique Cardoso é sim uma tentativa de manipulação político-partidária da questão policial. Quanto à manifestação, ela é absolutamente legítima, eu acho mais do que saudável que as pessoas se manifestem politicamente, contra e a favor dos governos, acho muito bom que se manifestem contra, principalmente, porque governos sob pressão tendem a ser mais claros, mais objetivos, mais focados no interesse coletivo, mas acho que pegar essas manifestações para vender a ideia de que está se trabalhando um impeachment ou se pedindo um impeachment da presidente Dilma é tão ridículo quanto estar nessas manifestações para pedir a volta da ditadura militar. Quem está pedindo impeachment, mesmo que não peça a volta da ditadura militar, está trabalhando com o mesmo DNA golpista, o mesmo tipo de idiotice, de imbecilidade, tá certo? Porque a Dilma, queiramos ou não, queiram estes cavalheiros e senhoras das manifestações ou não, foi eleita legitimamente, não pelos nordestinos, como parte deles prefere também neurótica e preconceituosamente propagar, mas pelos mineiros que Aécio Neves governou, pelos cariocas fluminenses que jamais foram dados a votar em governantes da situação. Então, ela foi eleita pela maioria dos votos do Brasil. Ponto, acabou, vira essa página e vamos em frente. E aí entra a terceira observação do ministro Cardoso da Justiça, que não dá para trabalhar o processo policial como se fosse um terceiro turno, porque de fato é inadmissível misturar alhos e bugalhos. Até porque, volto agora à oposição, se há algo que ameaça a condução
da Operação Lava Jato no plano judicial, no plano processual, no plano policial, é a infiltração no seu processo do jogo político que só serve no Brasil para proteger corrupto, para proteger político comprometido. Prova está o acordo que o próprio PSDB fez com o PT na CPI da Petrobras semana passada para que cada qual livrasse de convocações os seus santos afastados e amém. Então, o PSDB não tem autoridade moral, nem a oposição no Brasil autoridade moral, para fingir que não sabe o que é corrupção dentro da Petrobras, porque ela sempre existiu. Não existe esse negócio de terceiro turno, é uma idiotice. O próprio ministro Cardoso está colocando nesses termos para sugerir que tem um jogo político na história. Percebam, o Fernando Henrique, com esse argumento, deu pólvora para que o ministro Cardoso da Justiça usasse oportunisticamente o papo político. Daqui a pouco vão começar a dizer que a Operação Lava Jato, como disseram durante todo o processo do Mensalão, era uma operação política, era um processo político. Por isso permitiu que os ladrões do Mensalão entrassem na cadeia, levantando o punho como se fossem presos políticos. Por isso se deu tanto discurso aos ladrões do Mensalão de que foram vitimizados por uma onda da mídia ou por um tipo de perseguição à ideologia que defendem, se é que defendem alguma ideologia. Então, muito importante, minha gente, a gente não aceitar de um lado e de outro qualquer tipo de leitura político, partidário e tal. O processo desgasta o governo? Desgasta o governo. Por que desgasta o governo? Porque o governo é que nomeou os ladrões que agora estão sendo revelados pela Operação Lava Jato. Mas isso é um processo que é um desgaste político que é de natureza policial. Não adianta querer dizer que essa jabuticaba só existiu nesta gestão e não em outras. Porque é tentar sugerir que isso deixa de existir quando quem está na oposição vai para o poder, quando na verdade quem está na oposição já esteve no poder e essa roubalheira na Petrobras sempre existiu. Talvez não na mesma proporção, talvez não flagrada de forma tão explícita. Outro aspecto que eu acho importante chamar a atenção é para a quantidade gigantesca de advogados. Os advogados vão ser a classe mais feliz nos próximos 2 anos. Já tem sido há muito tempo e agora vão deitar e rolar, porque é só cliente gordo, graúdo, sabe, com muita gordura, clientaço daqueles bons mesmo. Qualquer escritório de advocacia se mataria para conseguir. E aí, claro, vocês imaginem se eles não vão se dedicar severamente à defesa de seus clientes. Mas é curioso, porque você vai lendo as declarações dos advogados da OAS, da Camargo Correia, da Mendes Júnior, das empreiteiras, Egevix, etc. E tal. E é assim, quer ver? Eu sublinhei aqui a sequência, né? Diz assim: a prisão não se justifica, declara o advogado da OAS. O advogado da Camargo Correia diz o seguinte: não tem sentido absolutamente uma prisão desarrazoada, não há nenhum fato que justifique a necessidade de encarceramento. O outro advogado da Camargo Correia continuou: a prisão temporária não é mais objeto, a Camargo Correia entregou todos os documentos que precisava entregar, e por aí vai. Todos eles dando declarações que colocam os seus clientes num grau de inocência e a prisão que os atingiu num patamar de violência. Um deles chegou a dizer que era mais fácil advogar no tempo da ditadura. Era mais fácil advogar no tempo da ditadura. Nossa. O outro, Marcelo Leonardo, advogado que representa Mendes Júnior, negou as acusações da empresa. O outro advogado aqui, da Engevix, diz o seguinte: estão querendo constranger os executivos com a prisão para que eles confessem. Imagina que absurdo, Barão. É absurdo. Você vai querer que um criminoso confesse? Jamais. Então, a sensação que eu tenho é a seguinte: esses advogados, pode-se dizer, estão cumprindo o papel constitucional, legal e ético deles e tal. E que tal se eles passarem a cumprir partindo do seguinte pressuposto, senhores, já que o oposto dessa hipótese é absurdo. Os senhores concordam que houve alguma coisa dentro da Petrobras, não concordam? Os senhores não concordam, por exemplo, quando a Toyo Setal diz que só ela deu 200 milhões de dólares em propinas lá dentro? Quando outros denunciantes que já estão operando na delação premiada apontam esse lobista Fernando Baiano, que está foragido, é um dos 25 aí que tem que estar preso e é um dos 2 que estão foragidos ainda. Esse aí deu mais de 10 milhões de dólares
O Nestor Severo e ele operaram mais de 10 milhões de dólares de comissão lá para dentro? Será que os senhores não acreditam em nada, em nenhuma das evidências, e que todas elas necessariamente têm que ter sido abastecidas por dinheiro, e que quem tem o dinheiro nesse jogo são seus clientes? Porque os políticos os recebem, os executivos da Petrobras operam. E quem paga? Se não são os senhores advogados, nem eu, nem minha mãe, que está lá em Niterói ouvindo o programa agora, é evidente que foram os clientes do senhor. Então, que tal, em vez de ficar desenhando esse mundo de que eles são vítimas de uma perseguição e de que na ditadura não era tão ruim, quisera eu que seus clientes fossem presos políticos na ditadura. Para os senhores saberem onde eu ia enfiar agora essa lógica linguística, essa defesa. Quer dizer que era melhor ser preso na ditadura do que ir de jatinho para se entregar no Paraná? Para com isso. O mundo que vocês estão desenhando não é o mundo de um advogado que diz, ó, querido, você roubou, levou, agora vamos combinar o seguinte, delação premiada, reconhece tua culpa, devolve o que você roubou, cumpre uma pena menor porque vai ajudar na investigação e entrega, que é o que interessa a esse país, acima de tudo, os políticos que levaram essa grana. É aí que a operação tem que chegar e vai chegar a qualquer momento. Então, toda a força à Polícia Federal, toda a força ao juiz Moro, que está conduzindo esse caso no Paraná, toda a força ao Ministério Público do Paraná, toda a ojeriza a qualquer tentativa de jogar politicamente com esse episódio, quer do lado do PT, quer do lado das oposições. Vamos, até porque todos os políticos de todos os partidos são a mesma laia. No governo de cada qual deles, todos levaram grana da corrupção na Petrobras. Vamos pegar esse agora e conduzir republicanamente. Pau nessa canalha e vamos em frente.